Fala aí galera, eu sou o T e nós estamos em um Isekai com Yu-Gi-Oh! Gênesis. Sim, mas de vez em quando a gente tem que voltar a pisar no mundo real. E meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês. Confesso que esse vídeo aqui é um vídeo bem rápido, tá? E pouco opinativo e tal, mas é basicamente pra gente poder conversar um pouquinho sobre duas grandes questões. Esse é o fim de semana de perder a virgindade, né? Das primeiras impressões dos primeiros torneios em dois cenários diferentes. O primeiro é o que você já tá ligado, o Yu-Gi-Oh! Gênesis. Não sabe do que se trata o Yu-Gi-Oh! Gênesis? Eu venho comentando nesses últimos dias só sobre isso. Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima que eu te explico o que é o formato do Yu-Gi-Oh! Gênesis. É um formato alternativo, oficial da Konami, que você joga sem link, sem pêndulos, sem banlist. Ao invés disso, você tem um sistema de pontos nas cartas e você tem uma quantidade X de pontos pra gastar no teu deck. Tá sendo bem interessante a gente ver como desenrola esse formato. Já tem uma ranqueada no DB e eu tô postando jogos desse formato lá no meu canal de jogos comentados no Dueling Book também, que a gente já comenta um pouco mais sobre isso. Então, o Fafa fez um torneio que teve 256 jogadores, se eu não estiver enganado, 245 jogadores, e nesse torneio nós tivemos o primeiro torneio com o formato Yu-Gi-Oh! Gênesis, o que é interessante de se acompanhar. No canal dele deve ter os jogos, eu não tenho certeza, enfim. Mas, além disso, nós temos o mundo real, e no mundo real nós temos algo muito impactante, que é o lançamento do Dawn of Dimensions. Lançou o Dawn of Dimensions, eu ia tirar esse fim de semana para fazer um vídeo comentando sobre as novidades, as principais questões em volta do Dawn of Dimensions e o impacto que ele tem no meta. E tem impacto, porque tem o deck de Yumi e o Dracoteio com cartas novas. O Dracoteio nem é tão relevante assim, tem só a menina nova verde, né? E no Yumi é bem importante, porque veio o Marshmallow. E tá rolando o primeiro ICS com esses moldes. Tá rolando um ICS na França com esse formato, com o Dawn of Dimensions legal, com a banlist vigente e com as novas regras implementadas. A gente vai falar sobre essas duas coisas bem rapidinho, tá? Eita, o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela a gente vai falar um pouco de TCG. Você tá mal acostumado? Só tava vendo falar de Gênesis? Pois é, então vamos falar um pouco de TCG. Então, ontem à tarde eu confesso que eu nem tava ligado no que ia rolar esse ICS. Eu só sabia que ia rolar o ICS em Lima, eu acho que é esse que tá rolando na América Latina, e não tem stream, então não tem por que eu me preocupar. Ou eu só ia ver o resultado depois, né? Porque é importante a gente ver o resultado desse ICS. Mas ontem eu tava gravando alguns jogos de Gênesis no DB e eu ia gravar jogos da ranqueada do DB. O DB caiu e eu fui entrar no Yu-Gi-Oh! Meta pra ver, será que tem alguma coisa pra eu gravar enquanto o DB tá fora? E aí eu vi esse post na Yu-Gi-Oh! Meta, que tava tendo um ICS Lily, com 2.249 players, com 15 rounds e cut pra top 8. Isso aqui eles corrigiram depois, tá? Porque quando eles lançaram a notícia ontem, eu tava até em dúvida, eles colocaram que era cut pra top 32, o que claramente não é. Então, maluco, é um torneio gigante. O ICS que vai ter em Lima, vou chutar que vai dar 500 jogadores aí, tá? Mas esse aqui é um ICS na França, de 2.249 jogadores. E esse é o primeiro ICS com as características que eu falei, tá? É o primeiro ICS que a gente vai ter com o Dawn of Dimensions e com a banlist vigente. Então, pro formato é bem importante, mas não só isso. Eu não lembro de ter tido outro ICS com a última lista, com as últimas mudanças que a Konami fez pro jogo. Lembra daquela mudança de regras que eu comentei com vocês? Nesse vídeo aqui em cima, se você não tá ligado, dá uma olhada, porque eles mudaram algumas coisas. Eles mudaram, a regra do tempo, né? A regra do tempo não, eles mudaram o tempo dos jogos. Então, dentro do suíço, você tem, ao invés de 45 minutos, 50 minutos. E no top, você tem tempo infinito pra poder jogar. Além disso, você não empata mais. Em caso de empate, ou seja, se acabar o jogo e não tem um vencedor na match, double loss pros dois, double loss. E além disso, que é a parte mais doideira, é que não tem cut pra top 32. O cut é pra top 8. Mano, é pra top 8, tá? E o que isso gera? Se você não sabe como funcionam os bagulhos, né? A quantidade de rounds que vai ter no torneio é determinada pela quantidade de players. Com 2.249 players, seriam 12 rounds. Só que agora é cut direto pra top 8. E o que eles fizeram? Eles aumentam 3 rounds em todos os torneios. Então, ao invés de 12 rounds, vão jogar 15 rounds no suíço. E depois dos 15 rounds no suíço, vai ter cut pra top 8 apenas, tá? 8. Vai ter pessoas X2 topando? Vai, mas vão ter 20 pessoas X2 e só
8 topam. Se tiver alguém X0, o cara vai direto. Se tiver alguém X1, o cara vai direto. Não tem como ficar X11, X12, porque não tem mais empate. Então, olha a putaria que pode dar. Se tiver uma pessoa X0, beleza. 2 pessoas X1, tá bom. O que é raro de se ter, tá? Mas vamos supor, pode ser que tenha. E se tiver 50 X2, só alguns deles vão fazer cut pra top 8. Como vai ser decidido? Vai dar muita confusão isso aí, quer dizer, e eu quero ver qual vai ser a repercussão depois do torneio, beleza? Mas, basicamente, é um torneio importante por causa disso, tá? É um torneio TCG muito importante por causa disso. E por que eu tô falando disso, tá? Eu vou até trocar aqui a tela, pra poder mostrar que a Konami streamou o bagulho, tá? A Konami tá streamando o bagulho, e eles até colocaram aqui, ó, pra os top 256, vai ter o promo card que eles vão dar, né? Aí o 5º ao 8º, que é o cut pro top 8. Lembrando, essa regra da Konami, por mais que seja top 8, antes, quem ficava no top 32 ganhava o quê? Ganhava o card troop, alguma parada dessa. Beleza, continua ganhando, tá? Você só não topou. Você não topou. Mas você ter ficado entre os primeiros 32 jogadores, né? Os 32 melhores colocados, você continua ganhando a premiação que você ganharia antes, fazendo o top 32. A diferença é que agora você não topa, só topa quem fica nos 8 primeiros, tá? Aí, então a premiação anterior continua. Ficou no 16º lugar, 10º lugar, beleza. Você ganha a premiação no top 16, beleza? Do 5º ao 8º tem essa premiação que é o Steam Deck pra galera, todo mundo vai ganhar o Steam Deck, tá? Que é o console que você ganhava antes, sabe? Quando você ganha um console ficando no top 8, legal. Eu não sei se isso mudou, se é assim, mas enfim, essa é a premiação. E no campeão tem uma nova mudança também, cara, que eu não sei se você já tá ligado, mas quem ganha o torneio, começando aqui, vai ganhar o direito de ter uma Giant Card, coisa que não dava antes, uma Giant Card. Geralmente as Giant Cards são dadas como Side Events que a galera joga. E nesse Side Event tem a Giant Card, que são cartas da coleção vigente, né, da Main Collection, ou seja, o Doom of Dimensions, aí ia ter lá o DDD novo, aquela fusão pêndulo horrível. Aquela é a Giant Card, por exemplo. Ia rolar. Só que agora não, mudou. Essa Giant Card nova, você escolhe a arte que você quer, tá? Você escolhe. Imagina o preço dessa porra que os jogadores, colecionadores vão querer ter uma Giant Card com arte exclusiva pra eles. Então, quem ganhar o torneio vai receber um monte de contato pra querer, olha, eu te pago tanto nessa Giant Card com X arte. Pô, eu te pago tanto com essa outra arte. E aí, no final das contas, quem ganhou o torneio, escolhe pra quem vai vender, manda pra Konami, ó, Konami, eu quero essa arte aqui. Printa uma Giant Card e te mandam depois. Você pega no próximo ICS que você vai jogar, inclusive. Aí você dá pro cara e o cara te dá o dinheiro, ou te dá o dinheiro antes. Enfim, dá uma grana a mais legal pra quem foi o campeão, tá? Então é muito importante isso aqui. Imagina a consistência de quem vai topar esse torneio. Pra topar o torneio você tem que ser impecável. Se você ficar X2, aí você levanta as mãos pro céu e reza. Porque vai ter 50 jogadores X2 e só alguns deles topam, tá? Basicamente é isso. Então vai ser interessante ver os desdobramentos disso. E, falando no meu canal de jogos comentados, eu queria te chamar pra poder acompanhar aqui, mano, porque lá no meu canal de jogos comentados, que não sabe qual é o canal, é esse aqui, ó, eu tô postando jogos de Genesis, tá? Então, desde sexta-feira, eu acho, eu comecei a postar o jogo de Genesis. Então, eu postei esse Dash e o Fire King, que foi bem maneiro. Esse Exorcista contra o Blue Eyes, que foi bem maneiro de Genesis também. Vanquish e Madoshi, legal também. O Generated e Voiceless também foi legal. Hoje, no domingo, eu postei esse jogo do Natura contra Light Swarm, que foi um jogo muito bom também, tá? Eu acho que ele só não foi melhor do que esse jogo de Dash, mas eu acho que ele foi o segundo melhor que eu postei até agora. E hoje à noite eu vou postar um outro jogo de Genesis também. Cadê o jogo TCGT? Eu vou começar a postar amanhã. Amanhã eu começo a postar os jogos de TCG nesse canal aqui, tá? E aí, por que eu vou fazer isso? Porque eu passei... Ontem o DB tinha caído, eu ia ver jogos do DB. Mas como o DB caiu, aí eu fui ver a live da Konami, tá? A live da Konami que eles estão streamando. Já tá no top 8 o torneio, tá? O torneio já tá aqui, ó, no top 8. E aí, eu fui acompanhar a live da Konami e fui pegar os jogos, tá? E eu comecei a gravar esses jogos. Eu já gravei até o round 10, nesse momento que você tá me assistindo. Falta eu ver o round 11, 12, 13, 14, 15, e aí chegar no top 8, top 4 e final pra poder completar. Ou seja, vai ter muito jogo pra eu postar aqui. E se você quiser acompanhar os jogos, né, pelo menos comentado por mim, obviamente, nesse canal, a partir de amanhã eu vou começar a postar. Aí eu vou postar 2 jogos do ICS, round 1, round 2 amanhã. Aí terça, round 3, round 4. E no meio do caminho vai ter um jogo de Genesis. Então, durante essa semana inteira, até a terça-feira que vem, que é quando eu vou terminar de postar os jogos do ICS, eu vou
e postando jogos intercalados pra vocês, tendo 2 jogos por dia lá no canal de YCS e 1 jogo por dia de Genesis, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria falar sobre o formato do TCG, pra te chamar pra acompanhar os jogos comentados e como é importante esse YCS por ser o primeiro, tá? Então sobre o YCS é basicamente isso que eu queria comentar. Agora, sobre o torneio do Fafa, aí a gente vai falar um pouco de Genesis, né? Então o Genesis Format é o hype do momento e a gente tem o primeiro torneio que foi feito pelo Fafa. Teve 245 jogadores, era de graça, e aí parece que o total prize em 50 pau, eu não sei se 250 dólares, eu não sei se é a premiação pro campeão ou se era isso distribuído. Tem uma stream do Fafa, aqui ó, tem um link, se você quiser assistir, dá pra clicar aqui pra ver a stream do Fafa. Pô, Tê, onde é que você tá vendo isso? Clica aqui ó, vou deixar o link aqui pra você, clica aqui, sem medo ó, clica aqui nesse botão, não me pergunta nos comentários, clica aqui caralho, tem um link aqui ó. Beleza? Enfim, o que aconteceu no torneio T? Bom, tá aqui ó. Tá aqui o torneio, o breakdown do torneio de Genesis. O primeiro torneio de Genesis jogado de maneira não oficial, é óbvio, tá? Então, o breakdown tá aqui, ó. Com esse Miscellanossauro, 57%, é decks que o famoso Others, tá? O Tier 0. E o bagulho é muito diverso, a ponto de o Exosister ter sido mais usado no torneio. Isso significa apenas 6,22% dos decks. Odion, Vanquish, Onomate, Punk, White Forest, Lunalight, Generator, Eldritch, Fire King, Archmage, Regenesis e Madouche. Esses são os que valem separação no breakdown. Abaixo disso entra no Others, mas tem muitos outros decks, tá? Aqui tem o breakdown do top 8, onde nós tivemos 2 Odion. O Odion é um dos principais decks, um dos melhores decks que tem pra você usar nesse formato. Por quê? Porque ele não tem restrição, ele não toma lá os Contact-C, os links fazem falta, usar o selo Hat Rabbit, por exemplo, faz falta, mas enfim, é um dos decks mais interessantes pra poder jogar aqui, tá? Porque ele acabou não tomando tantas coisas, a engine não tem custo e você pode usar techs com preço, ou techs de impacto decente, tá? É um deck bem maneiro. O Punk Gold Pride é o seguido, o Punk eu não lembro se tem custo, sinceramente, eu acho que não tem custo em nada no Punk, né? Não tem custo em nada, aí você vai pôr pontos na engine, mas a engine é muito pequena, sabe? Aí o Gold Pride tenta suprir um pouco disso aí. Vanquish Soul é um deck bem maneiro, puro, sem Canine, não dá mais pra usar Canine, então é Vanquish Soul puro, tá? O Generator também é um deck que não tem gasto na pontuação. Pode fazer Calamity? Pode, mas você gasta 100 pontos no Calamity, tudo, não sei se vale a pena, mas é um deck interessante, mas toma Fluency dói demais. Tomar Fluency é muito determinante, tanto que esses decks aqui, o Generator só e o Onomate é quem toma Fluency, o resto não toma. O Fluency sem out é terrível, estraga a tua vida jogando Genesis, tá? Além disso tem um Begalith, deck de ritual, tá aí, o Archmage tá aí também, e o Onomate. Decklist, tem decklist, tá aqui o deck do top 4, o deck de Punk, esse é o deck do amigo, ó. Então o que ele usou aqui que tem pontuação, o Gama custa 15 cada, o Ogre custa e o Ash também. Então essas foram as cartas que custam pontos que ele usou. O resto, a engine do deck, é de graça, tanto os Punks quanto os Gold Pride, salvo engano, que eu posso vir aqui na lista, ó, e procurar por Punk, e eu não acho. Gold Pride é óbvio que não tem também, né? Gold Pride também não tem, nem a rota do Gold Pride. A Konami deu lista em um monte de rota do jogo, mas de Gold Pride não deu, né? Então, ponto pro Gold Pride, tá aí. Então, basicamente isso. O Upstart não tem ponto também, é de graça, e aí você tem essa configuração da decklist. Ele gastou tudo em Gama, Ogre e Ash, e Vapo. Ah, tem a pontuação aqui em cima, ó. Eu tentando lembrar, 15 pontos, 5 e 15. Tem a pontuação aqui em cima, legal. No extra deck tem o quê? Psyche and Punisher, que é uma Floodgate que gasta 20, e é isso aí que ele gastou. 2 Ash dá 30, 3 Gama dá 45, 30 com 45 dá 75, 5 do Ogre dá 80, com os 20 do Psyche fecha os 100 pontos, e é isso aí, obviamente é um torneio de 100 pontos, né? E esse é o deck do amigo. Agora, o outro deck de top 4, Archmage, não sei se tem side, porque ele não colocou side aqui, né? Então, enfim, tem aqui o top 4 do Archmage. O Archmage não faz Exceed, né? É um deck de fusão. Então ele tem essa configuração que não tem pontuação na engine e nem no rota dele, né? Então ele gastou ponto em quê? Ele gastou ponto no FUA, que ele botou 3, na Cartésia, que ele botou 3, ele só usou uma Cartésia, né? Ele botou ponto no Draw, ponto no Super Poly e no Extra Deck ele usou uma engine de Azamina, então ele botou ponto na Sylvia e ponto no NX. Essas foram as cartas que o Archmage usou pra gastar ponto e topar o primeiro torneio de Genesis que a gente
tem nota, né? Nós temos o deck de Onomate também, que é um deck interessante, mas toma um Floyce dolorido. Eu acho que pra esse tipo de deck é impossível você jogar sem se fuder pro Flow em si e achar que tá tudo bem. Então você tem que usar algumas cartas que são aquele tipo de carta que você pode tirar o Flow em si do campo quanto antes. Que tipo de carta? O Drop do segundo funciona, mas no primeiro não funciona. O Final Bringer funciona indo pro segundo também, mas no primeiro não funciona. Mas tá ligado? Você tem que ter esse tipo de carta que tire essa desgraça do campo, porque não dá pra linkar. Não existe link. Como que você vai fazer Exceed? Então tem que tomar cuidado. O deck de Onomate também não gasta ponto na engine. Na verdade gasta 33 no Onomatopile, então só pode usar uma. E aí ele tá gastando 20 no F0 e 1 nesse rank up aqui, tá? Então isso que ele gasta de pontuação. Além, só sobra espaço de techzinha. Mano, sobrou 5 pro draw. Ele tá usando 3 off de draw, Fua e também o Meows, tá? Então é isso aí que ele tá usando. 33 na Onomatopyra, 20 no F0, já dá 53 pontos, 1 dá 54, aí ele botou o ponto nas outras cartas, né? Ele usou 15 no Draw, ele gastou 21 no Fua e ele gastou 9 no Meows. Foi o que deu pra usar. Precisa usar esse Meows, ele vai ficar morto em um monte de situação, eu acho. Mas o cara usou, e é isso aí. Aí, por fim, no top 4, nós temos também um Megalith, tá? O Megalith tá aqui, boladão de amor, e essa é a decklist do cara. Com Ash Blossom, de Hand Trap, o Meister de graça, né? Purlia, que custa... O Purlia é mais caro que o Fua, tá? Purlia custa 10 e o Fua custa 3. É isso que ele usou. E ele usou Prep, nada disso, ó. Preparation of Heights, nada. Impicantation, não. Esse deck é esquisito. Eu não sei nem como é que ele conecta o ritual, tá? Pra falar a verdade. Esse deck é bem esquisito. Mas esse foi o deck do amigo. Tem no top 8 o deck de Odeon, né? Que eu acho que é o deck mais sólido, mas acabou que ele nem chegou no top 4. Os decks que foram mais longe foi aquele que a gente acabou de ver. Tá aqui a decklist do Odeon. E o deck desse cara, por exemplo, o deck é bom indo primeiro, então ele colocou cartas second, né? Super Poly gastou ponto, Daruma, Purge, Dominators... Tudo isso gastou ponto e no extra deck dele basicamente não tem carta que gasta ponto, né? Ok, tá aí. Esse é o deck do amigo. É 10 aqui, então aqui já foi 60 pontos, tá? 60 com mais 15, 75 com mais 30. Tá, beleza. Então, o outro deck é o deck de Vanquish puro, tá? Sem Canine, não cabe Canine. Então o Vanquish puro gasta 10 pontos na roll e 10 pontos no Shifter. Aqui já foi 50 pontos, né? Que o nosso mano gastou. Draw, Ash e aí Attack, tá? Porque a engine não tem custo a não ser a Holy Sul, que no primeiro ajuste de pontos passou a custar pontos. Beleza? Nós temos outro deck de Odeon. Esse aqui ele já gastou os pontos não em Board Break, mas em Hand Trap, como vocês podem ver. A engine continua sem custo. E por fim, nós temos o Generator, que a engine não tem custo. Aí ele gastou techs em quê? Pote da ganância. Ele botou 3 potes da ganância, 2 draw e um sonho. Esse é o deck do nosso amigo de Generator. Meteu os pontos dele em 3 potes of greed e 2 draw lock bird. Acabou o budget do cara. E foi assim que acabou o primeiro torneio de Gênesis, tá? No torneio do Farfla. Bem interessante e eu queria trazer essas considerações pra vocês em um vídeo mais aleatório assim no domingo, beleza? É basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais. E cola no canal de Jogos Comentados, que tem jogos de Gênesis e também de TCG, já com esse ICS Lily a partir de amanhã. Basicamente isso, valeu, falou e até mais. Tchau!